Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira as leituras falam pra gente que quem se encontra com Jesus volta para casa restaurado, animado e feliz. Aqui nós nos encontramos com Ele para juntos celebrarmos com fé. Então a primeira leitura está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fala sobre a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo, Então, a gente passa por muitas provações, por muitas dificuldades, mas a gente sempre deve confiar em Deus, confiar em Jesus, porque Ele sempre está ao nosso lado, Então, que a gente possa realmente empenharmos sempre com perseverança no combate que nos é proposto, como diz a carta aos Hebreus hoje. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo a falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, o evangelho, que eu acabei de ler, Jesus curou uma mulher e recuperou a vida de uma menina. Pela fé em Jesus, ambas retomaram a vida. Jesus é o Senhor da vida. A doença dessa mulher durava já 12 anos.
12 anos, tinha a filha de Jairo também, provavelmente para indicar a precariedade e a fraqueza de toda a vida do homem, né? Aqui, nessa época, o número 12 é o símbolo da totalidade. Seja ele doente ou não, somente Jesus poderá tirá-lo definitivamente dessa instabilidade e caducidade. O milagre subentende a passagem da saúde física para uma vida nova, que se torna salvação e libertação de toda pessoa, também da tumba da morte. Jesus diz à mulher que vai em paz pela fé, pois ela não foi apenas curada da doença, mas salva para sempre. Então, curar e salvar, na língua grega, são a mesma palavra. A cura da mulher já é o anúncio da salvação oferecida por Jesus ressuscitado dos mortos. É interessante notar que no original grego encontramos dois verbos diferentes, e precisamente o primeiro significa despertar dos mortos e o segundo ressuscitar. São os verbos empregados por Marcos para indicar a ressurreição de Jesus, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 28, depois o capítulo 16, versículo 6. Então, que nós realmente possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.